Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sou o ex-pastor Jean-Pierre e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito dos santos e a sua intercessão. Mas primeiro vamos conceituar para depois entrar mais profundamente nesse assunto. A Santa Igreja Católica considera santo aquele que está no céu, junto de Deus, aguardando a segunda vinda de Cristo, chamado nas Escrituras de parousia. Aqueles a quem a Igreja reconhece como santos através da canonização, que são pessoas que deram frutos admiráveis e cuja vida serve de testemunho para os demais católicos. Esse título de santo demonstra que a pessoa está com Deus, mas mesmo sem esse reconhecimento formal, existem pessoas que da mesma forma são santas, mas devido às circunstâncias acabaram passando despercebidas dos olhares dos líderes da igreja. Isso não faz deles menos santos. Por isso, recebem da Igreja Católica o título de santos anônimos. E para celebrar a memória deles, a Igreja instituiu o Dia de Todos os Santos através do Papa Gregório III. Antigamente, somente o Papa podia promover uma causa de canonização. Mas hoje, os bispos têm autoridade para isso. Portanto, em qualquer diocese pode-se dar início a uma causa de canonização. Em cada causa, o bispo escolhe um postulador. É uma espécie de advogado, que tem o trabalho de investigar a vida do candidato para conhecer a sua fama de santidade. Quando a causa é iniciada, o candidato já é chamado de servo de Deus. O primeiro passo dessa investigação diz respeito às virtudes ou ao martírio. É um processo bem demorado, porque tudo é analisado detalhadamente. Se a questão for de martírio, é preciso provar que a causa e as circunstâncias que envolveram a morte do candidato tenham sido de fato martírio. Ao fim desse processo, o candidato é chamado então de venerável. Em seguida, é necessário que pela intercessão do candidato, alguém tenha recebido um milagre. No caso dos candidatos martirizados, essa etapa não é necessária. O milagre precisa ser comprovado cientificamente, o que coloca o candidato na posição de beato. E logo em seguida, a caminho então da canonização. Depois da canonização feita pelo Papa, o santo ou a santa passa então a ser venerado ou venerada por toda a Igreja Católica. Para alguns, é difícil compreender isso porque não conhecem a autoridade da Igreja. Então, de forma sucinta, só para recordar, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, Jesus, então, lá em Mateus capítulo 18, entregou a Pedro as chaves do reino dos céus e, assim, aos demais apóstolos, o poder de ligar e desligar. Nunca podemos esquecer, meus irmãos, que a igreja ela é formada pelos cristãos que estão na terra, a igreja militante, os cristãos que estão no céu, que que fazem parte da igreja triunfante, e os cristãos que estão no purgatório, que fazem parte da igreja padecente. Essa é a profundidade de quando nós dizemos a una, santa, católica e apostólica Igreja de Jesus Cristo. É apenas uma igreja, é apenas um corpo, apenas uma fé. É uma igreja viva, uma igreja que pode interceder, uma igreja que pode orar, uma igreja que pode oferecer a sua solidariedade de fé. Os santos que estão no céu podem orar por nós? Observe o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Também nós podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, que confirma essa intercessão. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Olha só que interessante sobre o que eu mencionei anteriormente sobre os mártires. Apocalipse 16:6 diz assim: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Outra coisa, meus irmãos, que é preciso deixar bem clara, é que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Esta posição de Jesus jamais é arranhada pela intercessão dos santos. Mediação só é possível por meio de Jesus, pois somente ele é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. E essas duas naturezas de Jesus são indivisíveis. Jesus é o Criador do mundo visível e invisível junto com o Pai na unidade do Espírito Santo. A intercessão dos santos são orações que os nossos irmãos que estão nos céus estão fazendo por nós. Os santos devem ser lembrados como grandes exemplos de fé, exemplos de esperança, exemplos de caridade, sendo homens ou mulheres que buscaram a mais perfeita santidade. Nós podemos observar também em 2 Macabeus, no capítulo 15, versículo 12 até o 15, que o sumo sacerdote Onias, já falecido, e o profeta Jeremias, também já falecido, oravam de braços estendidos em favor dos israelitas. Mais precisamente no versículo 14, nós encontramos: então, tomando a palavra, disse-lhe Onias: eis o amigo de teus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Meus queridos amigos, é claro que neste vídeo não é possível esgotar o assunto e sempre restarão lacunas. Por isso, eu sempre incentivo os irmãos a ler o Catecismo da Igreja. É uma leitura segura e onde você vai encontrar em detalhes o que a Santa Igreja ensina sobre os mais diversos assuntos. Eu quero agradecer pela sua atenção, pela companhia, que Nossa Senhora, a Imaculada Mãe de Deus, a Rainha dos Céus, a Rainha dos Apóstolos, a bem-aventurada entre todas as mulheres, interceda junto ao seu divino Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para cada um de nós. Deus abençoe a todos.